Esse tema, o primitivismo é o DNA da violência, ele é um tema que eu desenvolvi por conta da campanha do mês, né, de agosto, a campanha do mês Lilás, contra a violência feminina, né, com as mulheres. Mas é uma palestra que eu procurei ampliar para além da questão da campanha. A gente vai falar um pouquinho da campanha, mas a gente vai abordar aqui a questão da violência em si. E essa palestra tem me feito refletir muito. Quando eu estava organizando, recebi lá umas intuições, a gente vai pesquisando, e ela me tem feito refletir demais, até em relação ao meu comportamento, em algumas coisas, né? Então, eu acho que ela vai ser importante para todos nós aqui, e vai até me ajudar a seguir com as minhas reflexões. Bom, em agosto, né, que passou o mês Lilás, pelo fim da violência contra a mulher. Essa é a Maria da Penha, que é a responsável pela Lei Maria da Penha, que foi estatuída no dia 7 de agosto de 2006, é a Lei 11.340. E eu convido a quem não conhece ainda, procurar um pouco, entender a história dessa mulher. Ela está aí numa cadeira de rodas, mas ela não era tetraplégica. Ela ficou por conta da violência do marido. Que não foi só uma vez, não. Várias vezes ele a agrediu de forma assim absurda. Apesar das denúncias na época, num país machista quanto o nosso, desculpem os homens, né? Mas o nosso país ainda é um país machista, naquela época era mais ainda. As denúncias acabaram não surtindo efeito, e aí a cada denúncia o cara ficava cada vez mais violento, porque ele se sentia livre para poder fazer as coisas. Essa mulher teve uma batalha tão grande, e a gente deve render homenagens a ela, porque ela não se curvou. E ela teve que levar o assunto para tribunais internacionais, para daí, a partir dos tribunais internacionais, né, com a intervenção não, mas com a solicitação de que o Brasil olhasse esses casos, né, os nossos tribunais aqui decidissem, de fato, analisar o tema como deveria ser analisado, prender o homem depois de vários anos lá, e aí culminou com a lei. Então, olha, ela precisou batalhar mesmo, né? Não bastou sofrer as consequências da violência. Ela precisou encontrar coragem para seguir adiante. E aí estatuiu-se a Lei Maria da Penha. Aqui, ó, no artigo 2º, a lei afirma o seguinte: toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Eu trouxe só esse artigo 2º aqui, porque eu achei interessante, vocês vão entender porque lá no final, no finalzinho da palestra, vocês vão entender por que eu trouxe esse artigo aqui agora. Lembrando que esta lei foi estatuída em 2000 e... Onde é que está aqui? 2006, tá? Pois bem. Então, o mês de agosto, ele é todo ele voltado aí a esclarecer e a divulgar essa questão da violência contra a mulher. Olha, em 2019 foram registrados 1.206 feminicídios no Brasil. Nós aqui no Manuel Bento tivemos a infelicidade de ter uma das nossas assistidas de domingo fazendo parte da estatística. Bem aqui perto da gente, ao nosso lado, aconteceu uma das assistidas. A gente via meio que sabendo o que estava acontecendo com ela, mas você não consegue intervir tanto, porque você
os meios que você tem é de denúncia e tal, mas, infelizmente, no nosso país ainda... Bom, um país que precisa de um tribunal internacional intervir para que eles façam alguma coisa em relação a esse assunto, vocês veem que é um país que não tem tanto interesse assim, né? E uma das nossas assistidas acabou sendo morta pelo marido. 1,6 milhão de mulheres foram espancadas e sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil, isso em 2020, tá? 22 milhões de mulheres passaram por algum tipo de assédio. Então, os números aqui no Brasil são absurdos e precisa ser divulgado. Por isso que o Manuel Bento não faz questão de divulgar, tá? De fazer as palestras, né? Então, a gente tem que dizer não à violência contra a mulher. Porém, existem tipos de violência que não estão muito claros, eles não são patentes, não é uma agressão física, porque tem tipos diferentes de violência. Nós vamos ver alguns aqui. A psicológica, insultos, ameaças, isolamento, perseguição, controle das decisões da vítima por humilhação. Sabe aquela coisa do país machista em que o homem pode mais que a mulher? Então, ainda existe essa cultura e o homem acaba, até por força da cultura, exercendo algumas coisas nesse sentido aí da psicológico. Piadinhas de mau gosto, sabe? Coisinhas que vão falando para, né, diminuir a mulher ou coisa desse tipo. Bom, piadinhas de mau gosto tem de todo tipo, mas contra a mulher tem de monte, né? Aliás, lembrando ainda da questão do nosso país, muitas mulheres, a profissão era do lar. Como se, né, cuidar da casa não fosse importante. Né? Do lar. Bom, a questão patrimonial, que controla o dinheiro, né, não deixa trabalhar, destrói ou retém os pertences da vítima. Tem bastante, até por força também dessa característica, de que o homem é o provedor, o homem acaba, mesmo a mulher trabalhando, né, acaba sendo o controlador. Física, quando qualquer dano, né, qualquer dano fere a integridade física da pessoa, agressões físicas, levando até o feminicídio, que a gente viu, foram do 1.219, né, que aconteceram no ano de 2019. Questão moral, injuriar, ameaçar, difamar a mulher. Sexual, obrigar a manter contato físico com práticas que a mulher não aceita. Tem mais do que vocês imaginam. Bom, porém, a questão do relacionamento abusivo, ele pode ser evidenciado por qualquer pessoa, não é só a mulher, né? Os filhos também, às vezes, sofrem de relacionamento abusivo. Tem casos de filhos, né, que têm relacionamento abusivo em relação aos pais, mas a gente está tratando especificamente aqui da mulher. Tá? E os sinais, eles são interessantes. Às vezes a pessoa se apresenta como o príncipe encantado. No momento ali da conquista, não demonstra exatamente quem ele é, ainda está ali no processo de conquistar, então vai se apresentando como o herói, o príncipe encantado, coisa que o vale. Depois, olha, começa um processo que fica imperceptível, mas vai começando a mostrar quem é de fato. Pede mudanças de roupa, trabalho, etc. Começa a questionar as amigas, os amigos e por aí afora. Depois entra num processo de superproteção, alegando que está cuidando. Parte para agressão verbal, violência psicológica e física. Então, começa de forma imperceptível, mas vai de forma gradual, né, aumentando. Até chegar à fase de ameaças, né, chantagens e por aí afora.
que a pessoa se torna refém. Ela tenta, de alguma forma, se defender, aí vem as ameaças, sabe, de envolver a família e por aí fora. Bom, isso é o básico. Eu vou contar para vocês aqui um caso que eu observei bem de perto, há mais de 25 anos atrás. Nós trabalhávamos numa empresa, numa sala que eram 8 pessoas. E alguns casados e outros não. E nós formamos um grupo que tinha uma amizade, um certo conhecimento, um pouco da vida de cada um e tal. A gente almoçava junto todo dia. Então você cria relacionamento, né? Não é como um relacionamento de amizade profunda, mas é um relacionamento de amigos, de trabalho e tal, de colegas de trabalho, que você acaba tendo uma relação até bacana com as pessoas. E tinha 4 desse grupo eram casados e outros 4 eram solteiros. Um dos rapazes que frequentava ali, que trabalhava conosco, saiu da empresa, foi trabalhar numa outra empresa, e aí não se repôs ninguém no lugar dele. Bom, passado um tempo que ele saiu da empresa, um dia que nós voltamos do almoço, tocou o telefone, uma das nossas amigas solteiras, foi no banheiro, tocou o telefone dela na mesa dela. Um dos rapazes puxou a ligação, que é o que se faz, né? E era o ex-amigo nosso, procurando ela. Ela não está e tal, não sei o quê. Então depois a gente vai dar o recado para ela te ligar. E enquanto ela não vinha, começou o tititi. Vocês sabem que tem tititi, né? Ou será que eles estão juntos, namorando, isso, aquilo? Que bacana. Todo mundo ficou meio que animado, né? Falou, puxa, será que eles estão namorando e tal? Até o momento em que ela veio, sentou na mesa e aí deram um recado para ela que ele tinha ligado. Ela mudou. Ela ficou... Sabe quando a pessoa fica diferente, ela fica assustada, A gente percebeu que ela ficou preocupada. Mas a gente fez... Naquele momento, ali, deve ser porque ela devem estar namorando mesmo e ela não queria falar. Bom, até que no dia seguinte, ela chega e fala assim, gente, vocês não puxem mais ligações minhas, por favor. Parou de ir almoçar conosco. E a gente percebeu que ela foi se apagando como pessoa, sabe, ali? Passados uns 3 dias, o RH veio conversar conosco, pedindo para a gente evitar, porque ela foi procurar o RH, pedindo para, inclusive, transferir ela de departamento, porque ela estava recebendo uma pressão do rapaz. E um dia ela me apareceu lá com o olho roxo, mas com a maquiagem. Bom, só para resumir a história para vocês. O RH conversou bastante com ela e ela dizia para o RH o seguinte, que assim que eles casassem, ele iria mudar. Que ele prometeu para ela que mudaria. Que era ciúmes, era não sei o quê. Tal. Bom, não sei se ele mudou, não sei se ela faz parte da estatística, porque eu não acredito que uma pessoa que comece uma relação assim e que demonstre ser isso, consiga mudar se a outra está permitindo, infelizmente. Então, eu vivenciei isso, tá? Eu sei o que é você ver uma pessoa, né, que tinha uma certa luz, ela vai se atacando, ela vai se diminuindo em relação a uma carência, talvez, em relação ao outro, e o outro vai dominando. Isso é a violência. Então, só para a comunicação aqui, existe o 180, que é um serviço para denúncias, né? Existem grupos também de apoio por aí afora. Agora nós vamos entrar nessa questão. Por que as pessoas agem com violência? Isso que é um ponto que a gente vai tentar explorar agora. E que me tem feito refletir muito. Vejam essa foto, essa imagem desse garotinho aí. Tá bravo.
Então, por que eu trouxe essa imagem? Para a gente fazer uma reflexão dessa questão da irritabilidade e do nervosismo, que faz parte do ser humano, que é algo que já vem, né, de berço. Você pega um bebê bonitinho, rechonchudinho, gostosinho, assim, dá vontade de ver, tá lá brincando, tira o brinquedinho dele. Qual é a reação? Então, parece que é algo que essa questão da irritabilidade é algo que vem já inerente ao instinto do ser humano. É isso que a gente vai ver. Na investigação profunda da raiva, do rancor ou da ira, devemos considerar os poderosos e irracionais impulsos de agressividade espontâneos e inatos na psique humana. Então, eu coloquei aqui, olha, irracionais, né? Impulsos de agressividade que são inatos. São emoções ou formações psíquicas que o espírito partilha com o mundo animal, do qual faz parte, e de onde evoluiu. Então, aqui a gente já vai começar a entender que nós, como espíritos, utilizamos, quando encarnados, um corpo físico que é oriundo do reino animal. De onde nós evoluímos. Nem todo mundo gosta que a gente fale isso, mas é a realidade. Tá? Bom, isso está além da teoria da evolução, tá, gente? Está além. É muito mais profundo do que a gente imagina. Vamos então falar agora da questão da agressividade versus a violência. A agressividade é um atributo da natureza humana ou animal que prioriza a defesa diante dos perigos enfrentados e o dos ataques recebidos. Então, é um processo automático, instintivo de proteção e de defesa. A agressividade é, então, fundamental e necessária para a preservação das espécies e faz parte dos impulsos espontâneos e automáticos, porém não racionais. Por que ele não é racional e ele é automático? Porque você não decide. É algo que já está há milênios fazendo parte da natureza, do mundo animal, que nós herdamos e que faz parte também da nossa natureza. Você, quando leva um susto, você não decide se o teu coração vai disparar, se você vai ficar branco, se vai ficar... Você não decide. É impulsivo. Quando você se sente ameaçado, é a mesma coisa. Você não decide. Simplesmente vem. Isso é instinto. Tá? A violência, por sua vez, é um reflexo reativo da agressividade. Ou seja, a ação automática está na agressividade e a reação a esse automatismo é que gera violência. Que, no entanto, pode ter gradações diferentes. Porque uma coisa é eu me sentir ameaçado e entrar num processo de reação. A intensidade dessa reação é que vai gerar violência e pode ser gradativa, dependendo de uma série de coisas. Tá? O disparador universal da agressividade é a sensação de estar em perigo. Porém, o perigo pode ser sinalizado não apenas por uma ameaça física direta, mas também, e como é mais frequente, por uma ameaça simbólica. A autoestima ou a dignidade, tratamento injusto ou grosseiro, insulto ou humilhação, frustração na busca de um objetivo importante, etc. Então, uma coisa é você se sentir ameaçado fisicamente e tal, e você reagir. A outra é as ameaças estarem lá na sua psique, seu índice. O que é que fez com que aquele nosso amigo fosse tão agressivo em relação à nossa amiga, por ela participar de um grupo que ele já conhecia? Qual é a ameaça que ele imagina que tinha? Está mais
na cabeça dele. Tá certo? É isso que a gente está falando aqui. O perigo, às vezes, ele não é... Ele está mais na complexão, na forma como a pessoa pensa, nos ideais dela, nos valores e por aí afora. As coisas que, de repente, ela vivenciou da infância. Basicamente, quando não há ameaça de agressão, a agressividade começa pela frustração ou contrariedade que pode levar a atos de violência. Vou contar para vocês uma situação que eu verifiquei também no supermercado. Estava no supermercado, lá perto da empresa que eu trabalho, que eu fui comprar bolacha lá para o café da manhã nosso lá. E, de repente, eu vejo uma mãe, assim, andando no corredor. Eu estava no corredor de cá, ela estava no corredor de lá, que era um corredor de shampoo, algumas coisas assim. Ela estava com um bebezinho no carrinho e estava com outro pequenininho andando e ele ia pegando as coisinhas e tal. E ela conversando com ele, pedindo para ele deixar lá. E a bebezinha devia ser uma menininha, porque estava tomando alguma coisa numa garrafinha. E me chamou a atenção porque ela estava meio irritada com o menino. Porque o menino ficava fuçando em tudo. E eu não sei por que os supermercados fazem isso, coloca as promoções para as crianças, sabe aqueles shampoos que vem com brinquedinho? Coloca bem embaixo, assim, que é para a criança, né? Acho que são insensíveis em relação às mães. Mas aí teve um momento que a criança pegou um negócio, a mãe meio que irritada, né? Falou para ele deixar lá, ele não deixou, ela foi forçar ele a colocar, ele derrubou as coisas, na hora que ela baixou, ela puxou um pouco o carrinho, a menininha acho que jogou os suquinhos nela e... Nossa, essa mulher ficou tão irritada que ela pegou a criança e jogou as coisas lá, pegou a outra do carrinho e saiu com os dois assim e foi embora. Então, começou com um processo ali não era uma agressão que ela estava sofrendo, era uma irritabilidade em relação ao que estava acontecendo. Se o garotinho tivesse talvez se comportado, né? Ela seguiria, mas como ele é um garotinho, numa idade, né? Aquilo foi aumentando ao ponto dela agir com uma certa violência. Isso explica o que a gente está falando aqui. Então, voltando a essa questão da mãe. Nós não podemos condená-la porque ela teve um ato de uma certa violência em função de irritabilidade, de frustração daquilo que vinha acontecendo e que ela não conseguiu controlar. Isso exemplifica o que nós estamos falando. E aí, a grande questão aqui é, uma vez que você tenha atos de violência que são instintivos em função de situações disparadas no automatismo, é uma coisa. A outra é você manter-se em estado de violência. Isso é diferente. Isso é o que é o primitivismo que a gente vai estar falando aqui. Né? A continuidade e a constância em atos de violência contra uma pessoa pode indicar, além do descontrole do agressor, a aceitação pela fragilidade e conformismo do ser agredido. Aí tem inúmeras questões a pensar, mas no caso daquela minha amiga, por exemplo, ela foi cedendo e ele foi tomando conta. E ela acreditando que ele, ao casar, iria mudar. É um nível de, talvez, de fragilidade dela e se deixando dominar. Aí, porque assim, gente, a pessoa não vai ser violenta com outra que é mais forte do que ela. Essa que é a verdade. Né? Porque como está mais no instinto, a preservação vai falar mais alto. Então, ele não vai ser violento com quem ele não pode. Ele vai ser violento com quem ele consegue dominar. Tá certo? Mas isso é para refletir. Vamos ver, aprender com os espíritos. O que a gente pode tirar de lições daqui?
Veja essa imagem, eu acho ela linda demais. Uma mãe ali com o seu filhotinho. Então, você vê que ela já tem ali o instinto materno, né? Tenta tirar o bebê, ou então ver se ela se sentir ameaçada, o que vai acontecer. Nós vamos tratar aqui agora da questão da influência do organismo físico no espírito. Questão 368, do Livro dos Espíritos. Após a sua união com o corpo, o espírito exerce suas faculdades com liberdade plena? O espírito veio do plano espiritual, se uniu a um corpo físico, ele exerce, né, a sua faculdade espiritual com liberdade plena, estando num corpo físico? Essa é a pergunta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, a matéria exerce uma influência grande em relação ao espírito exercer suas faculdades espirituais. A matéria fala muito forte em nós encarnados. 368A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestações das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? O Kardec queria ir mais profundo, ele estava imaginando então o espírito como um ser iluminado, né, como uma luz usando um corpo, que seria mais ou menos um vidro opaco. Olha a resposta. É como um vidro muito opaco. O muito eu grifei. Então, os espíritos deixam claro que o corpo exerce uma influência muito grande no espírito. Então, nós vivemos a nossa vida material com uma intensidade desproporcional em relação à questão espiritual. Poucos são aqueles que conseguem ter um raciocínio de desprendimento das coisas materiais, pensando na questão espiritual. Poucos são espiritualizados. Inclusive os que são religiosos. É isso que a gente tem que entender. Porque religião não tem nada a ver com espiritualização. A maioria de nós, inclusive espíritas, sequer lembra que somos espíritos. Só vai lembrar quando vem para o centro espírita. Porque no dia a dia... Entendem? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. O corpo exerce uma influência muito forte. Questão 605, e aqui não é a pergunta, já é direto a resposta. A alma no corpo adquire os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Há, portanto, no ser humano a natureza animal e a natureza espiritual. Nós precisamos lembrar disso. Nós temos em nós natureza animal, oriunda do... né? E a natureza espiritual. Participa, então, pelo seu corpo da natureza dos animais e seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. Então, o corpo traz para a gente, né, os instintos do reino animal. Além das suas próprias imperfeições, as que deve se despojar, o espírito deve também lutar contra a influência da matéria. Pois quanto mais inferior, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Aqui a gente já vai começar a ter uma ideia mais clara. O espírito deve também lutar contra a influência da matéria. Pois quanto mais inferior, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. O que é esse mais inferior, o corpo ou o espírito? Eles estão se referindo aqui ao espírito. Quanto mais inferior for o espírito, mais a matéria vai exercer influência sobre ele. E nós estamos vivendo num planeta, existe uma diversidade muito grande de espíritos, de categorias de espíritos. O próprio Livro dos Espíritos traz lá uma série de categorias de espíritos, de níveis espirituais e por aí afora. Então, quanto mais inferior o espírito, mais influência física.
Reencarnado, o espírito traz ao corpo físico o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Muito bem. As duas naturezas nele existentes oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Uma provém dos instintos da natureza animal, outra das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, purificando-se, se liberta aos poucos da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, o grifo é meu, tá? Isento dela, se eleva à sua verdadeira destinação. Então, por aqui a gente já vai começar a perceber o quão é importante nós nos espiritualizarmos, nós temos consciência de que somos espíritos, e tentarmos usufruir a matéria na medida do possível, sem os exageros. Porque quando você deixa a matéria te influenciar, você cria problemas para o espírito. Querem ver um exemplo? Quando você se vicia em alguma coisa pelo físico, por exemplo, ato de fumar ou de beber, não é o espírito que quer beber. Você começa, o físico vai começando a se adequar àquilo, vai pedindo cada vez mais, e você se vicia. Começa pelo físico, mas você leva isso para o espírito. Ao desencarnar, se você desencarnar com vícios, vai conseguir se desprender? O que vocês acham? Vai ficar por aqui, atazanando a vida dos outros. Vai ser chamado de encosto. Entendeu? Por quê? É uma pessoa ruim. Não, não é ruim, ele só era viciado e não conseguiu se libertar da influência da matéria. Percebem? Mas o que isso tem a ver com a violência? Nós vamos ver agora, daqui um pouco. Porque, gente, o mapeamento cerebral atual, através dos neurocientistas e tal, confirma os espíritos. É isso que a gente tem que entender. É a ciência confirmando o que os espíritos falaram em 1857. O cérebro emocional e o cérebro pensante, que é o cérebro racional. Qual que é Quando eles fazem esses mapeamentos cerebrais, eles colocam as pessoas com toda aquela aparelhagem, que conseguem fazer medições, até de escaneamentos mesmo, né, de regiões do cérebro que são acionadas, conforme as emoções que a pessoa vai demonstrando. Então, hoje eles já conseguem mapear o cérebro de uma forma, assim, absurda. E existe a teoria desse cérebro emocional em relação ao cérebro racional, que é a seguinte: o nosso cérebro, a base dele, ela é idêntica à dos animais. Ela vem num processo de desenvolvimento desde essa época. Então, essa base, ela é idêntica. E depois o nosso cérebro, ele foi evoluindo, ele foi crescendo, a gente foi adquirindo, né, maior condição de raciocínio e tal, para sobrepor-se a essa base. A base, ela é instintiva. Ainda. Então, esses mapeamentos indicam o seguinte: quando você sente raiva, por exemplo, o que acontece conosco? Há nessa base cerebral disparos de hormônios que fazem com que o cérebro, né, que é interligado no nosso sistema nervoso, dispare comandos que fazem com que, por exemplo, o nosso sistema sanguíneo vá de tal forma canalizar para as mãos. Raiva é para você. Se você sente medo, você já vai ficar branco, assustado, branco, porque o sangue vai e vai se canalizar para as pernas, que é para você, se mandar. Você não decide essas coisas. Isso faz parte disso que eles chamam de cérebro emocional e que dispara essas coisas. Tá? É isso que a gente tem que entender, que é interessante. E eles estão confirmando os espíritos. A análise dos dados neurobiológicos permite que entendamos hoje, mais do que nunca,
como os centros nervosos nos levam à raiva ou às lágrimas, e como partes mais primitivas do cérebro, que nos incitam a fazer a guerra e o amor, são canalizadas para o melhor ou para o pior. Então, eles já estão descobrindo isso, que você não tem controle. Por quê? Porque isso já é automático, é uma coisa que vem de milênios e dispara isso. O que te faz diferente é quando você baixa a adrenalina e você faz uso da razão. A teoria de que o cérebro pensante se desenvolveu ao longo de milhares de anos a partir das emoções. Isso revela muito acerca da relação entre o sentimento e a razão, pois existia, em primeiro lugar, um cérebro emocional, muito antes do cérebro racional. Por isso que a gente tem coisas que a gente não pensa e faz. Automático. Ainda, oriundo desse desenvolvimento cerebral. José E. Ledoux, que é esse senhor que aí está, neurocientista do Centro de Ciência Neural da Universidade de Nova York, foi o primeiro a descobrir o importante papel que a amígdala cortical desempenha no cérebro emocional. Essa amígdala que fica na base do cérebro é que ela dispara as coisas para o cérebro. Ela dispara comandos e o cérebro vai e faz. Depois que o cérebro pensante que se fala, que somos nós, aí já seres mais racionais, toma conta e você muda um pouco as suas atitudes, entendeu? Mas até então, é automático. Até aí tudo bem? Se nós somos seres pensantes e a gente reage aos instintos, a irritabilidade, a coisa distintiva e por aí afora, e depois que baixa a adrenalina, o cérebro pensante toma conta, manter estados de violência é irracional. Está mais no instintivo ainda, vocês estão entendendo? Então é uma pessoa que ainda não consegue manter-se num nível de racionalidade. Ela está mais no nível primitivo, desse cérebro primitivo que eles falam, que é o automático, que não tem controle sobre as emoções. Ele simplesmente dispara as emoções. As emoções vêm e ele dispara situações do corpo. Vamos continuar aprendendo com os espíritos. A questão das paixões humanas. Olha, tem alguém violento aí. Que houve? Quebrar a cadeira? Eu já vou terminar a palestra, calma. Questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Kardec queria saber se as paixões humanas eram uma coisa ruim. Não, a paixão está no excesso incitado pela vida. Voltou. Pô, nós precisamos ver isso, tá? Uhum. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Interessante também, né? As paixões são como um cavalo que é útil quando controlado e perigoso sem o controle. Olha, ele faz uma comparação na utilidade que o cavalo tem. Quando ele é controlado, ele é útil. Sem controle. Fazendo uma analogia com a minha amiga lá, ela achou que estava encontrando o príncipe encantado, só que estava num cavalo, mas o príncipe era o cavalo, entendeu? Fazendo essa analogia aqui. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que as deixais de controlar e quando resulta em prejuízo para vós e para o outro. Quando você não controla as paixões, age por instinto, nossa, quantos problemas você causa. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do ser humano e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Decuplicam significa aumentar por 10, as forças do ser humano. Mas, se em vez de as dirigir, a pessoa se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ela e a esmaga.
Assim, toda paixão que aproxima o ser humano da natureza animal o afasta da natureza espiritual. É esse trechinho, inclusive, que me deu a intuição ou a inspiração para dar o título para a palestra. Que o DNA do o primitivismo é o DNA da violência. Ó. Assim, toda paixão que aproxima o ser humano da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o ser humano acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Questão 909, essa aqui é interessante também. O ser humano poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha que pergunta. Puxa, o Kardec era inteligentíssimo, né, gente? Pô, tá exercendo uma influência tão grande. É possível o ser humano controlar esse negócio? Por seus próprios esforços? O que vocês acham? Olha a resposta. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Nossa, isso aqui foi uma cacetada. Com pouco esforço, mas são poucos os que se esforçam. E sabe qual é o problema disso? Uma outra questão que nós aprendemos da influência espiritual. Então, eu estou encerrado aqui dentro de um corpo físico, eu estou deixando que esse corpo exerça uma influência muito grande sobre mim. A gente já viu aqui da questão dos automatismos oriundos do reino animal. Eu não estou fazendo uso do meu raciocínio muitas das vezes. E eu entro nessa faixa e eu começo a fazer ligação, me sintonizar com espíritos que estão na mesma sintonia. Isso vai fazer com que eu esteja, então, sendo influenciado por espíritos que estão na mesma faixa de sintonia que eu. Se eu me elevar, o que eu vou fazer? Vou afastar. E vou trazer para mim espíritos mais elevados. Mas se eu me manter nesse nível, eu vou estar ligado. Então fica difícil a pessoa manter controle. Porque agora está amplificado. Estou encerrando a palestra. Direitos iguais. Questão 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os seres humanos ser iguais também perante as leis humanas? Olha que pergunta, em 1857. O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quereis que vos fizesse. E agora vem a questão que vocês vão entender por que eu trouxe o artigo 2º da Lei Maria da Penha. Se os nossos, como é que chamam as pessoas, juristas, tivessem lido o Livro dos Espíritos, a resposta a essa questão aqui em 1857, não precisaria nem se preocupar com a lei, em redigir lá o... Então, uma legislação, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? 1857 foi feita a pergunta. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha a par da barbárie. É como se fosse o artigo 2º. Nós, aqui no Brasil, demoramos mais de 150 anos, por força, inclusive, de ação externa, para entender algo que os espíritos falaram lá em 1857. Concluindo. Liberdade para as mulheres, né? E para a violência. O ser humano livre não precisa dominar outras criaturas, porquanto a liberdade é um sentimento oposto ao desejo de mão. Assim, os dominadores são aqueles que não conseguem sentir-se bem e valorizados como pessoa, a não ser quando estão dominando os outros.
Então, essas pessoas, elas precisam disso. E se elas encontram alguém que cede, aí é o prato cheio. Só se sentem bem fazendo isso. Isso denota ser uma pessoa espiritualizada? Uma pessoa equilibrada? Ou uma pessoa primitiva? A decisão aqui não é minha, é para a gente pensar com base em tudo que a gente viu até agora. A necessidade de domínio pela violência denota distúrbio psíquico em uma criatura perturbada, com indícios de psicopatia, aliada a uma fraqueza de caráter e uma certa inferioridade espiritual. De novo, com base em tudo que a gente viu. Reagir com violência em função de situações é uma coisa. Manter-se em estados de violência o tempo todo, aí é perturbação. É fraqueza espiritual. É se dominar pelos instintos. É se ligar a espíritos que estão na mesma faixa de sintonia. É criar problemas, porque está deixando as paixões tomar conta. É o cavalo desgovernado. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso lá está em Mateus 5 e 9. Por que Jesus fala da passividade, né? Da mansidão? Porque ele sabe que nós precisamos nos desenvolver espiritualmente. E dar vazão às paixões físicas de forma violenta denota aí inferioridade. É isso. Agradeço a atenção de vocês, tá bom? Obrigado e peço desculpas aqui pelos momentos que a gente teve aí de quebra da internet. Tá? Perguntas? Não? Não tem pergunta também lá? Então nós vamos encerrar, tá bom? Eu agradeço demais a atenção de todos vocês. Que Jesus possa nos envolver com a sua energia de paz, de amor, de luz. Que nós possamos fazer processos de reflexão sobre as coisas que aqui foram explanadas. Que a gente consiga estudar melhor, inclusive, o próprio livro dos Espíritos. Porque nós vimos aqui que os Espíritos trazem lições, né? Que parecem que são ultrapassadas, mas que estão muito mais à frente do nosso tempo do que a gente imagina. Vem aqui, então, rapidinho, porque não vou te ouvir daí. Mas vai rápido que eu já estava encerrando. Você quer que eu te responda em particular? Hã? Deixa, eu vou responder para você em particular, Valmir. Porque eu preciso encerrar. Pessoal, senão o pessoal vai ficar violento, entendeu? Calma lá. Brincadeira. Tem que brincar. Então, gente. Tá bom, obrigado. Pela palestra ou pelo aniversário? Pelos dois, tá bom. Gente, que Jesus nos ilumine, nos abençoe, permita que nós possamos regressar aí para os nossos lares em paz e harmonia. Tá? E que possamos refletir bastante sobre tudo que foi dito aqui hoje. Tudo de bom para vocês, e agora eu vou responder para o Valmir. Vamos com Deus.